Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde, produzido aqui pelo canal Intercontinental, direto de Portugal, da região de Lisboa, em parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber. Esse, vocês já sabem, é um programa essencial para quem quer entender sobre saúde mental, sobre transtornos, vício, adicção e sobre tratamentos e tudo que envolve essa questão tão complicada para alguns. Mas nesse programa, as informações que nós recebemos são sempre de uma grande validade, de uma grande valia, como se diz aqui em Portugal, pois nós temos as informações corretas para que você fique atento aos sinais de tudo que está acontecendo ao seu redor, familiares, amigos, e quem sabe até poder ajudar alguém. Então, para começar o programa, eu gostaria de chamar a senhora Valentina, que é quem divide comigo, eu tenho um orgulho enorme de dividir essa bancada de apresentação com a senhora Valentina, que é internacionalista da Clínica Jorge Jaber. É a pessoa que leva a informação para o mundo e que traz do mundo também informações. E hoje ela vai fazer um comentário sobre o Relatório Mundial sobre Drogas 2025. Seja bem-vinda, senhora Valentina. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Boa noite, seu Fernando, aí diretamente de Portugal, para aqui para o Rio de Janeiro e para o mundo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente hoje para poder levar informação boa, de qualidade e que salva vidas. Bom, rapidamente, como o senhor Fernando mencionou, para todos aqueles que desejam se aprofundar e obter informação científica com embasamento de qualidade, de um corpo técnico incrível, eu recomendo a todos que vejam o relatório mundial sobre drogas, que todo ano sai, né? Acabou de sair no último mês, elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Tenho até aqui meu caderninho, com muito orgulho, e esse relatório, ele constantemente traz informações atualizadas sobre as drogas que estão apresentando um aumento no mundo, as taxas de consumo,
nós temos também informação sobre a expansão dos mercados, de onde estão vindo essas drogas, de onde elas estão sendo provenientes. Então, para você que deseja uma informação real, feita por um corpo técnico que é muito especializado, eu recomendo que vocês entrem no site do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que tem no mundo inteiro, tem também uma versão em português, e se atualizem sobre o tema. De antemão, a droga que continua tendo um crescimento muito grande no mundo é a cannabis, né, a maconha, seguida pelas drogas sintéticas que apresentaram um grande aumento. E, aproveitando aqui a deixa, né, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados de hoje, que vão enriquecer muito o programa, né? Nós vamos ter um programa bem legal hoje. Nós temos aqui a doutora Paula Zanelato, que nós trabalhamos juntas há mais de 3 anos. Doutora Paula é coordenadora da equipe terapêutica de psicologia da Clínica Jorge Jaber. Também tem uma participação internacional. A doutora Paula participou do congresso AI for Developing Countries. E também a doutora Paula, não posso esquecer de mencionar, estou aqui na minha colinha, que é bem importante, a doutora Paula também é membro da Associação Mundial de Transtornos Duais, onde nós apresentamos um trabalho no ano passado, né, sobre prevenção ao suicídio na Rocinha. Né? Então, a doutora Paula também tem essa participação internacional e é psicanalista há mais de 10 anos. Então, seja muito bem-vinda, doutora Paula. Boa noite, senhora Valentina, boa noite a todos, muito obrigada. Vamos para mais esse momento aqui de aprendizado, conhecimento, descontração e parceria. E, ao lado da doutora Paula, nós temos ele, o senhor Armando Paulini. Tudo bem, senhor Armando? Para descontrair mesmo, o senhor Armando, o senhor Armando ele tem uma trajetória de mais de 30 anos no universo da dependência química, é um terapeuta que é formou-se pela primeira turma da Clínica Jorge Jaber, do nosso curso de formação de terapeutas em dependência química, fez cursos no Brasil, cursos nos Estados Unidos e atualmente é estudante de filosofia. E na Clínica Jorge Jaber ele ministra palestras onde ele une os conceitos da dependência química com filosofia e é algo assim que fica muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço também de poder estar aqui novamente. Boa noite a todos e bora. Senhor Fernando, senhor, chama o doutor Jorge, por favor. Senhor Fernando. Isso. Eu também quero dar boas-vindas a todos, doutora Paula, terapeuta Armando. É muito bom estar com vocês todos aqui, com a minha querida Valentina, sempre dividindo a apresentação desse programa, mas agora vamos chamar o doutor Jorge Jaber, que aconteceu alguma coisa, desculpa, não posso chamá-lo, porque a câmera dele caiu, tá? Caiu geral o sistema dele, vamos aguardar que ele entre de novo, e enquanto isso... Veja, a câmera dele está aqui, eu vou, por enquanto, retirá-la e aguardando que ele consiga entrar de novo. Mas vamos lá. O programa de hoje é um programa muito interessante e tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas para a dependência química e o tratamento da dependência química. E dentro do tratamento da dependência química, nós temos os 12 passos, que são fundamentais para que o paciente reformule a própria vida, para que ele consiga fazer uma reformulação geral do conceito de vida e ter uma nova vida, uma nova oportunidade de vida livre das drogas,
vivendo normalmente sem o uso de drogas. Então, esse programa, para mim, é muito especial, porque vai tratar de um assunto que eu gosto muito, conheço um pouco, que são os 12 passos. Eu não sei com quem eu começo, então eu peço para a senhora Valentina dar início com as perguntas. Bom, muito obrigada, senhor Fernando. Bom, como o senhor Fernando mencionou, hoje a nossa live vai se basear nos 12 passos e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A primeira pergunta eu vou direcionar para o senhor Armando, né? Senhor Armando, fala-se muito em 12 passos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o que são esses 12 passos, e como é que o senhor conheceu esses 12 passos. Bom, primeiro eu queria fazer uma distinção, né? Assim, esse modelo de tratamento para dependência química baseado nos 12 passos é um modelo de tratamento. E a Clínica Jorge Jaber utiliza esse modelo há muitos anos, mais de 35 anos. E por uma situação muito simples, funciona. É um modelo que funciona. Foi um modelo que foi criado na década de 30. Né? Os 12 passos foram criados na década de 30. Em 1938 eles foram escritos, 39 foi publicado, e a partir daí houve uma ruptura, ou um desenvolvimento de novas abordagens de tratamento, por conta do sucesso de Alcoólicos Anônimos. Então, eles iam se desenvolvendo e aí esse modelo foi trazido para dentro de instituições. Entendeu? O primeiro contato que eu tive com esse modelo foi no início da década de 90, o Dr. Jorge, a gente tinha acabado de estruturar um atendimento baseado nesse modelo que o pessoal chama de método Minnesota, que é medicina, né? Porque, como a gente já tinha falado da outra vez, assim, como é um modelo, uma doença biopsicossocial, essa parte da psicologia e social, os 12 passos atendem muito bem. Entendeu? Então, basicamente é isso. A gente utiliza porque funciona. Tá bem. Entendido. Olha, eu recebi uma mensagem aqui do Dr. Jorge Jaber, que ele teve que sair. O Dr. Jorge Jaber está em plantão. E em plantão acontecem os imprevistos, e é normal que não possa, ocasionalmente, participar no momento do programa, pois os cuidados numa clínica são sempre o foco principal. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui ainda sobre os 12 passos, que é sobre a origem. Como surge os 12 passos? Há quanto tempo? Eu gostaria de entender e que o nosso público entendesse um pouco mais. É a história do Bill e do Bob, não é isso? Assim, os 12 passos é uma filosofia, né? E ela tem como objetivo a mudança do estilo de vida do indivíduo. Na verdade, eles tiveram uma origem em grupos religiosos, grupos Oxford. E esses grupos eram grupos ligados à igreja protestante. Como é que aconteceu? Na verdade, se a gente tem que começar a falar desde o início, esse modelo de tratamento veio através do insucesso nos atendimentos para o alcoolismo. Com várias recorrências, várias internações, os profissionais não conseguiam ajudar. E aí tem uma coisa que é determinante, que está descrito no livro do AA, que foi quando um dos pacientes de um psicanalista famoso, né, Jung, que era discípulo do Freud, foi procurar esses grupos numa cidade interior,
E ali ele conheceu, né, o Sr. Haaland conheceu uma outra pessoa que era muito próxima a Bill. Bill é um dos cofundadores de AA. E antes da fundação do AA, Bill frequentava esses grupos, junto com o Dr. Bob. Nas reuniões é feita uma troca. O pessoal vai conversando, tem depoimentos, vão se identificando, vão conversando. E eles tinham partilhas. E eles funcionavam por 4 princípios absolutos e 6 outros princípios, que eram uma busca de mudança. E durante essas conversas, essa pessoa, que eu não me lembro o nome direito, falou para Bill que Jung disse para ela a seguinte coisa, que ele não conseguiria ajudar e que só um evento de conversão ela poderia se recuperar, religioso ou espiritual. A partir daí, Bill teve, ao escrever o The Big Book, que é o texto básico de AA, quando ele desenvolve os passos, ele tem a sacação de colocar isso como um desenvolvimento espiritual, como se fosse um tratamento espiritual. Então, não é incomum que a gente fale que a dependência química é uma doença física, mental e espiritual. E por que o espiritual? Porque o tratamento leva a uma mudança do estilo de vida. E aí essa conversão acontece. É por isso que funciona. A pessoa ela tem um despertar espiritual. Há uma mudança no estilo de vida da pessoa. Eu estava até aqui, fiz uma pesquisa bem rápida enquanto o senhor falava. O AA, no Brasil, tem 78 anos. 1952, acho que o primeiro grupo foi Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Isso, são 78 anos. Eu não reparei, não deu para ver se não foi comemorado no ano passado ou nesse, mas a gente vê que é um método, é uma terapia, um método terapêutico de mútua ajuda que vem há muitas décadas ajudando diversas pessoas a se livrarem do vício, se manterem limpas e corrigirem a sua vida para que o dia a dia continue correndo bem. Não é? A abordagem dos 12 passos, na psicologia, ela utiliza... Os 12 passos é uma ferramenta, entendeu? A doutora Paula pode falar isso muito bem, porque na hora que há uma abordagem, os objetivos da terapia, eles coadunam com essa mudança que os 12 passos proporcionam. Então, é fácil, quer dizer, fácil para a gente, né? Difícil para o paciente. Através da terapia, ela conseguir abordar, chegar nesse paciente, entendeu? E aí tem todo um lance comportamental, TCC e por aí vai. O que eu acho que junta, né? Por isso a eficácia do método. Porque, além da parte espiritual, tem essa parte psicológica. Então, a gente trata o indivíduo em todas as áreas dele. E aí vai ser interessante pensar que, bom, meu parceiro aqui sabe muito da história toda, né? De AA, de NA, vamos explorar muito ele hoje. Mas cachê maior. Só entrando. Desculpe, doutora Paula, desculpe lhe interromper. A senhora pode puxar o seu microfone um pouquinho mais para perto da senhora? Eu imaginei, viu? Aqui tá bom? Eu acho que sim. Vamos lá. Vamos lá. É interessante pensar em psicologia. Quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa em alguém que buscou fazer terapia, de modo geral. Né? Então, é claro que dentro da clínica e dentro desse modelo, normalmente nós vamos pegar pessoas que estão muito adoecidas, mas também a psicologia ela vai focar basicamente até mesmo naquela pessoa que não está internada, que não tem uma doença grave, ela normalmente busca porque ela quer mudar algo dentro dela. Ela quer mudar o estilo de vida dela, ela quer ter autoconhecimento. E aí os 12 passos vão muito de encontro com essa decisão de mudança na vida também. Acho que essa filosofia dos 12 passos, por exemplo, né, quando se fala em inventário
né, no 10º passo. O inventário nada mais né, se a gente for comparar com a psicologia, do que uma busca ali pelo autoconhecimento, por se observar, por ver onde a gente está errando. Então, a gente tem muitas comparações que a gente pode fazer e, claro, utilizando as técnicas dentro ali da internação ou mesmo do tratamento pós-internação, porque é um programa que é para a vida toda. Acho que é isso que a gente vai poder mergulhar um pouquinho quando a gente fala de 12 passos. É um programa para a gente aplicar em todas as áreas da vida e a vida toda. Eu vou passar agora para a senhora Valentina, mas só fazer um adendo, né? Esse programa dos 12 passos é utilizado no AA, no NA e em diversos outros grupos com outros tipos de adicção. É um programa consagrado, é um programa que salva vidas, é uma ferramenta fundamental, tanto para os terapeutas quanto para o paciente, ter essa autopercepção. Mas vamos lá, está com a senhora Valentina. Bom, doutora Paula, eu queria que a senhora falasse, né, para o nosso público como é que funciona lá na clínica a rotina do tratamento, como é que são os grupos, tanto os grupos psi, como os grupos de transtorno do uso de drogas e os grupos que abrangem a patologia dual. Como é que eles incorporam os 12 passos? Como é que é a rotina lá na clínica com relação a isso? Muito bem. Agora ficou fácil de surfar essa onda, né? Porque a gente vive essa rotina diariamente. Eu estou lá na clínica há 3 anos e é muito intenso, né? Esse programa de tratamento. Bom, primeiramente, até é muito interessante, porque hoje, mais cedo, nós tivemos uma reunião muito bacana, né? Uma reunião de equipe. É uma equipe multidisciplinar. Então, tudo se desenha, né, que através dessa equipe multidisciplinar, que, baseada no método Minnesota, vai criando ali toda essa atmosfera para o paciente, né, com muitas atividades diárias. Como o Armando pincelou aqui um pouquinho, o método Minnesota vai consistir nesse método que foca num tratamento multidisciplinar, né? Na parte médica, psicológica, física, nutricional, espiritual, enfim, vai abranger todos esses aspectos. Então, lá na clínica, a senhora falou do grupo psi, né? Temos grupo da psiquiatria e grupo do transtorno no uso de drogas. E os 12 passos não precisam ser usados somente com quem tem transtorno no uso de drogas. Isso é algo para a gente desmistificar hoje aqui. Depois nós vamos citar as várias, como o Fernando falou, os vários grupos de mútua ajuda, como, por exemplo, neuróticos anônimos, codependentes, né? Mulheres que amam demais. Tem vários grupos anônimos que usam a filosofia dos 12 passos, que é essa filosofia de mudança no estilo de vida. Mas na clínica, a gente começa a rotina com um grupo que a gente chama de Só por Hoje, né? Um grupo de sentimentos, e em paralelo a isso tem uma turma fazendo atividade física, e isso vai se perpetuando ao longo do dia. São pelo menos 3 atividades constantes, grupos constantes de mútua ajuda, que vão acontecendo diariamente, de 8 da manhã às 5 da tarde. E nesses grupos acontece todo esse processo de identificação, né, de mútua ajuda, de integração, que é um dos objetivos do tratamento. A gente faz muitas tarefas escritas também, baseadas nos 12 passos. Né? Então, o paciente ele toma consciência, né, não só da doença dele, mas como que ele vai lidar com tudo isso, como que vai ser o processo de aceitação, o processo de espiritualidade, inventário moral. Então, toda a rotina de tratamento é baseada nos 12 passos, e a gente vai destrinchando isso principalmente em grupos ao longo do dia. E os familiares também participam da rotina junto com os seus familiares ali internados? Sim. O familiar ele tem um grupo só para familiares, né? E também o familiar pode participar do grupo com o paciente. Então, tem o tratamento familiar e tem o tratamento onde o familiar vai participar, passa o dia, até porque
a integração dentro da clínica, né, essa magia de todos estarem juntos em tratamento, podendo ver que é possível ter uma vida diferente, com alegria, com integração, vai ser muito importante, né, nesse momento. Então, o familiar não só pode, mas como deve participar do tratamento. E temos todo um suporte para isso acontecer. Deixa eu dar uma... Posso Diga, dar uma contribuiçãozinha? diga, terapeuta Armando. Sim, o paciente, quando chega na clínica, ele chega com uma necessidade. A gente vai identificar o paciente e a necessidade desse paciente. Eu vou sempre puxar a sardinha para minha brasa. Eu sou fã de 12 Passos. Eu acho que 12 Passos tinha que dar no Jardim da Infância. Começar no Jardim da Infância, porque é uma filosofia de vida. Isso foi tão impactante na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, que eu fui fazer filosofia, como a senhora falou. Entendeu? Porque é uma maneira de viver. Uhum. Você vai se adaptando, você vai percebendo que aquilo vai acontecendo. Né? E quando a gente fala das necessidades do paciente, sim, 99,99999% das pessoas que procuram ajuda na saúde mental, ele tem que fazer alguma mudança profunda no estilo de vida. Ou para identificar a doença, ou para aderir ao tratamento, ou uma questão social de se sentir rejeitado, ou por uma questão de preconceitos, etc. Então, assim, os 12 passos, eles vão... É um caminho que, se a pessoa adere, ela vai ter ganhos em todas as áreas da vida dela. E eles têm uma sequência, não é à toa que eles são escritos numa sequência. Então, quando fala assim, vamos utilizar os 12 passos para uma mudança de comportamento para um adolescente que tem transtorno opositor, por exemplo. Então, assim, qual é o primeiro passo? Ele tem que admitir que aquele comportamento é nocivo para ele, que ele perde o controle. É a mesma coisa do sujeito que chega lá por conta de uso abusivo de álcool. Se ele não identificar essa perda de controle, essa incapacidade de gerenciar a vida utilizando aquela substância ou se comportando de uma certa maneira, ele não vai ter sucesso. Então, assim, eu sou fã, eu acho que funciona para praticamente tudo, né? E o que a gente talvez mude um pouco é nas estratégias de abordagem, porque a pessoa que chega lá num fundo de poço com uso compulsivo de cocaína, quando você faz uma tarefa escrita, quando a doutora Paula falou, você procura que ele identifique essas perdas que ele teve com o uso. E coisa muito bem focalizada, assim, ele tem que dizer que substância usou, quando usou, com quem estava, quais foram as consequências. Então, quando ele escreve isso, ele entra em contato. Em outras doenças, você não tem esse objeto para poder fazer, mas você pode utilizar o comportamento, o sentimento no familiar, alguma consequência na sociedade, ou no colégio, ou na rua, ou o que for. Então, é útil como um caminho para uma mudança mais profunda. E assim, funciona, foi o que eu falei, funciona, desde que a gente tenha um compromisso com essa mudança. E aí, a parte da abordagem, como é que a terapeuta chega, como é que o psicólogo atende, a abordagem à família, isso faz uma diferença danada, entendeu? Eu sou fã e vou... quase que eu virei quase que um pastor. Eu fico levantando essa bandeira, né? Porque eu prego aquilo que eu vejo que funciona. Entendeu? Então, é basicamente isso. E vocês podem citar alguns exemplos de pacientes que se recuperaram através da programação dos 12 passos, seguindo tudo o que a clínica prega diariamente? O que é interessante pensar, né? A internação, ela prepara o paciente para continuar o caminho dele, né, após a internação. A internação é para estancar um sangramento, digamos assim, é para paralisar uma doença que está transbordando. Como a gente faz tudo baseado na filosofia dos 12 passos,
E o programa, ele está aí, é universal, né? Em qualquer lugar do mundo você tem uma reunião hoje em dia, não é? Em qualquer lugar do mundo. Está em 190 países. Isso, nas cidades. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? E cresci vendo reuniões de AA e de Naranon, que é a reunião do apoio familiar. Eu acho que se quem estiver assistindo, quem parar para pensar, qualquer estrada, você está entrando numa cidade, você vê uma placa, né? Chamando para o grupo de AA, principalmente, eu vejo muito. Uhum. Mas, enfim, como é que a clínica, então, faz essa interlocução para o paciente que sai da internação? Ele prepara esse paciente para seguir buscando o tratamento dele em grupos de mútua ajuda. Como a gente funciona diariamente baseado nessa filosofia, a gente é um treino para o paciente seguir o tratamento dele, seguir a mudança do estilo de vida dele nessa linha. Tem uma coisa que a gente fala que o banho de hoje não deixaria para amanhã, né? Então, assim, é algo que diariamente a pessoa tem que buscar essa mudança. Diariamente ele tem que superar alguma dificuldade. Só que é um processo que, como você consegue, você tem sucesso, né, nisso, você se sente melhor, ele meio que se retroalimenta. Porque você tenta, uma vez não consegue, tenta a segunda, você vai melhorando e isso vai te motivando a fazer. A dificuldade está nessa sequência, né? Por exemplo, se eu ficar 2 dias sem caminhar, no terceiro eu já não quero ir. Entendeu? Aí eu tenho que fazer essa força para ir. Como são muitas coisas aqui, a cabeça vai longe. Na verdade, eu percebi que eu não respondi muito bem a pergunta da senhora Valentina, que a gente fica aqui no bate-papo e eu já vou. Mas, assim, senhora Valentina e senhor Fernando e telespectador, são muitos casos de sucesso, não são casos, são vidas de sucesso. Eu vi muitas pessoas, não só pacientes, como pessoas próximas à minha vida pessoal, que, de fato, mudaram a vida e se tornaram pessoas mais felizes, mais saudáveis, utilizando o programa. Né? São muitos casos, muitos mesmo. É claro que há processos, né, de recaída, como, né, se deixa de ir uma vez, né, isso é assim na nossa vida, né? Infelizmente, quem tem uma doença mais grave precisa intensificar esse tratamento diariamente. Então, às vezes, há algum processo de recaída, porque isso faz parte da doença, lembrando que é uma doença, né? Mas se a pessoa persistir no programa, a gente vê, de fato, a saúde vindo, né? E uma melhora. E tem uma coisa interessante: o modelo é criado por esse sucesso, porque esse modelo Minnesota, quando ele aconteceu, o terapeuta especialista, antes de ter esses cursos, antes de uma formação, ele vinha da própria instituição que ele se tratou. Então, ele ficava bom naquilo. E aí ele era aproveitado dentro da instituição como terapeuta. Então, a formação começou daí. Assim, ele era um especialista na própria doença, utilizando aquele modelo de tratamento e sob a supervisão de um médico ou de um psicólogo. Então, o modelo Minnesota basicamente funciona porque tem esses casos de sucesso. Na clínica que a gente trabalha, na clínica Jorge Jaber, tem pelo menos 4 pessoas que trabalham na equipe que estiveram em tratamento lá. A senhora Valentina, o Dr. Jorge idealizou um grupo que o pessoal chama de Master, e a senhora Valentina coordena, que são pacientes que começam a exercer funções, essas funções fazem com que ele se distancie da posição de doente e comece a ajudar. Alguns demonstram uma vocação. E quando demonstra essa vocação, a gente convida para entrar no curso, para poder se preparar, às vezes fazer uma faculdade, porque ele tem uma vocação para o tratamento. Entendeu? Então, assim, é muito comum, a maioria não é verdade, mas assim, grande parte dos terapeutas que trabalham em centros especializados passam
pelo mesmo processo. E aí tem essa familiaridade com o programa, porque usa na própria vida. E aí fica mais fácil de falar, há uma identificação, você, na prática, você treina. E aí, com a teoria que você adquire nos cursos ou supervisão, você aplica. Então, é por isso que funciona. E esses 12 passos, eles funcionam somente para os alcoólicos anônimos ou para os narcóticos anônimos? Como é que seria? Para a gente explicar. Tem pequenas mudanças nos passos, né? A espinha dorsal, ela é a mesma, ela permanece. Mas, por exemplo, o mais comum, o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos diz que, assim, admitimos que somos ou éramos impotentes perante o álcool. É um objeto. Então, você entende o seguinte, que se ele não se relaciona com esse objeto, se ele entra em abstinência, ele vai resolver o problema dele. Narcóticos Anônimos já muda esse primeiro passo, ele não fala mais do objeto. Ele fala da doença. Então, assim, admitimos que éramos impotentes perante a doença. E aí isso já engloba, além de várias substâncias diferentes, engloba os próprios comportamentos. E aí volta para aquela questão dos princípios que eu estava falando. Porque só o primeiro passo fala ou da substância ou do comportamento em si. Todos os outros 11 é a identificação do problema, você voluntariamente falar sobre isso com alguém e mudança de estilo de vida. Entendeu? Para trazer um exemplo aqui também, para falar da família, também temos os 12 passos para o familiar, senhora Sim. Valentina, senhor Fernando. E nesses 12 passos do familiar, o primeiro passo é de admitir que sou impotente perante a doença do outro. É interessante, já que ele trouxe a questão do primeiro passo. Existe até o grupo de mútua ajuda para familiares, que é o Naranon. Sim. Exatamente. Alanon, Naranon. Codependentes também, não é? Tem, codependentes anônimos. Codependentes anônimos. Então, é aplicado em vários âmbitos, em várias doenças, não só na dependência química, né? E é engraçado porque, assim, no AA eu evito o primeiro gole, no NA você evita a primeira dose. E no de familiar, eu evito a primeira briga. Interessante. Então, assim, difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Entendeu? Como eu falei, do comedor compulsivo, que ele uma vez falou assim, a gente conversando, ele falou, poxa, o teu paciente você resolve ele se abstendo. E eu que tenho que comer todo dia? Como é que eu faço com isso? Então, é a mudança do comportamento. Então, essa mudança do estilo de vida e da abordagem que você tem com as coisas, né, da relação que você tem com as coisas, muda nessa filosofia. E aí a vida se torna melhor, mais fácil de você viver. Eu gostaria de lançar uma pergunta, que é um questionamento, que eu já vi pessoas fazendo, se esses grupos, se os 12 passos, são de alguma religião específica, se é laico, porque os 12 passos falam do poder superior. Ele não nomina nenhuma religião e nenhum Deus. Então, eu gostaria que fosse esclarecido isso, que também é usado o método dos 12 passos em instituições que são ligadas a alguma religião ou a diversas religiões. Mas os 12 passos em si têm alguma ligação com alguma religião no início dele? Não. Na verdade, o nascimento, sim. Porque, como eu falei, ele vem da abordagem de princípios espirituais. Esses princípios espirituais, Bill foi apresentado dentro dos grupos off, que eram grupos religiosos. Qual foi a sacação que ele teve? O AA é fundado em 1935. Ele já vinha frequentando esses grupos antes da fundação do AA, inclusive com o Dr. Bob, que é o cofundador do AA nessa época, em 1935. Então, em 1932,
1933, depois de diversas internações, ele começa a frequentar esses grupos. Esses grupos têm esses princípios, né? Amor absoluto, honestidade absoluta, eram 4 princípios principais. E aí, quando eles fundam a AA, e ele vai pegar esses 4 princípios, mais os seis coisas que eles tinham que perseguir para a mudança, e vai fazer os 12 passos, ele utiliza ainda toda a terminologia religiosa. Entendeu? Quando ele escreve em 1938. Só que antes da publicação, que foi feita em 1939, é feita uma assembleia. Nessa assembleia, vários grupos de pessoas que eram ateus, que eram agnósticos, que não tinham nenhuma crença transcendental, falaram assim, pô, mas isso daí não tem a ver comigo. E aí essas terminologias foram feitas ali naquela hora, mudou na hora dessa reunião. E aí a questão do poder superior para substituir a Deus, a palavra Deus, né? Ou Deus da maneira que eu concebo. Então, isso tudo foi acordado numa reunião, que demorou horas, e publicado em 1939. De 1939 para cá, tiveram muito poucas mudanças, né? No enunciado, acho que não teve nem nenhuma mudança. Teve depois no livro. E justamente para qualquer um poder usar, né? O ateu ou o crente, né? Eu brinco, eu tenho um amigo meu que ele é pastor de uma igreja batista, e eu brinco com ele que com os 12 passos eu sou mais crente do que ele, entendeu? Assim, eu acredito naquilo, né? E é isso, assim, qualquer pessoa pode se recuperar daquilo, mas a origem, ela tem um cunho religioso, que são cunhos de princípios, né? Princípios espirituais. Mas aí fica no religioso hoje em termos do religare, não de uma religião específica. Na verdade, hoje é uma filosofia, né? Ele veio de uma religião, ele veio de princípios que estavam contidos dentro de uma religião, né? Cristã. O que ele fez foi... Religare, ele pode ser até o religare dentro da própria pessoa. Sim. Ela se religar, tem o religar do religioso, mas Sim. É o princípio do religare, né? Sim. É porque quando fala em poder superior, o que é poder superior para você? Para mim. Exato. Isso pode ser, o meu poder superior pode ser a natureza, por exemplo. Eu posso não acreditar em Deus nenhum, mas acreditar no meu poder superior. Numa filosofia, né? Meu poder superior é uma filosofia, meu poder superior é algo que não tem a ver com religião e funciona para mim, né? É algo que eu coloco acima, o que eu religo, como você está trazendo. Né? É isso, Armando? Mais ou menos, porque assim, tem a questão do poder superior, assim, você não tem um poder superior só, né? Por exemplo, quem chega em tratamento, ele vem através de um poder superior. Qual é o poder superior? A droga. Ou o álcool, ou um comportamento destrutivo, que o leva a tratamento, é maior do que ele não dá conta daquilo. Então, qual é a mudança? A conversão está nisso. Eu abro mão desse poder que eu tento lidar com ele e vou procurar outra coisa. E eu há muitos anos, eu uso o mesmo exemplo. Assim, poder superior de dor de dente é dentista. Eu não vou dar conta. Certamente. Entendeu? Então, a sacação dessa filosofia é você atribuir a alguém maior do que você e maior do que o problema que você vai ter. Você está tendo. Eu vou me separar. Eu preciso de um advogado. Eu não vou dar conta. Não adianta eu ir para a igreja, porque não vai resolver. E o poder superior que se manifesta nas relações do grupo, não é isso? Exatamente. Né? No encontro com alguém, eu me reencontro. Né? No encontro com alguém, eu tenho uma ajuda. No encontro com um profissional, ou com um companheiro de grupo, ou com alguém que já passou por aquilo que eu passei, e aí eu me identifico. E aí, caramba, essa identificação causa... O poder do grupo funciona. Exatamente. A gente fala isso lá na clínica, né, Tiara Valentina? Peguei o poder do grupo. E acontece assim, por exemplo, eu vou atender um paciente,
Aí eu percebo um sintoma. Eu não vou dar conta. Aí eu tenho que, doutor, já dá uma olhada aqui para mim, porque tem alguma coisa aqui que é maior do que o meu saber. Então, e aí é um passo de humildade. Quando você vai fazendo isso, você consegue lidar com a doença. Porque, às vezes, tem alguma coisa que eu falo assim, doutora, eu não estou sabendo o que é isso aqui, não está dentro do meu... E aí eu peço ajuda. Em pedir ajuda, eu peço a alguém que eu digo que está acima de mim. Sou eu que estou dizendo. Não está sendo imposto. Ela sabe coisas que eu não sei. Então, e aí esse conceito de poder superior ele se fecha ali. Óbvio que isso você pode ir escalando até um conceito religioso de Deus, ou da natureza, ou coisas transcendentais, transcendentes, né? Mas tem gente que utiliza muito na prática, né? Assim, se eu estou com um problema físico, eu vou no médico. Se eu estou com um sofrimento, estou meio deprimido, eu vou no psicólogo. E se eu estou com um problema, estou bebendo demais, eu vou no AA. E como é que se faz para participar do AA? É coisa muito difícil. Você vai a uma reunião, só isso. Você vai à reunião, entendeu? Chega lá, vão perguntar assim, moço, o senhor está aqui, por que o senhor veio aqui hoje? Que eu estou bebendo demais, então senta, escuta um pouquinho, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. E pergunta se você quer fazer parte, aí você tem que fazer uma coisa muito difícil também. Que é falar o seu primeiro nome e levantar a mão. Muito difícil. A partir daí, você já é parte do grupo. Entendeu? Muito bom. Senhora Valentina, queria que a senhora desse continuidade aí, porque eu sei que tem perguntas fundamentais. Sim, bom, tem muitas perguntas aqui, mas como vão surgindo um assunto, vai surgindo outro, a gente vai pescando. Eu queria saber como é que funciona assim na prática, porque tem muitas pessoas que nos assistem que naturalmente não sabem. Então, como é que funciona na prática as reuniões baseadas nos 12 passos? De tratamento? Sim, pode ser de tratamento. Aí, assim, no tratamento, na clínica, a gente tem atividades de terapia, né, psicoterapia, terapia em grupo, tem o individual. Você tem atividades informativas, palestras, que a senhora até mencionou que eu gosto muito, porque eu gosto de falar. Se deixar só eu falo aqui, ninguém mais vai falar. Aí palestras, né, assim. Tem grupos de estudo, você pega um tema, você aborda esse tema. Inclusive, há pouco tempo, um desses grupos de estudo, assim, que a pessoa tem, a gente está tentando alfabetizar uma pessoa. Entendeu? Você utiliza para tudo. É impressionante, assim, como é que é útil. Muito bom. E qual seria a importância, né, do apadrinhamento? O senhor já apadrinhou muitas pessoas? Como é que o senhor se sente? Apadrinhamento já é uma relação dentro de um movimento anônimo. Então, é algo pessoal. Né? A pessoa vai num grupo de AA, ou NA, ou jogadores anônimos, ou comedores compulsivos, e alguém mais experiente apadrinha essa pessoa. Tem uma coisa que é muito importante, assim, que eu sempre sugiro para um paciente que busca alguma coisa ou que está numa relação dessa dentro de algum movimento anônimo, que é o seguinte: o apadrinhamento é alguém mais experiente na prática desses passos. Não é alguém que vai te dar um conselho, alguém que vai conduzir a sua vida. Então, o padrinho é aquela pessoa que tem uma familiaridade com o programa e vai dizer para você, isso que você está passando, você pode ter essa ajuda aqui ou ali dentro deste programa. Que é importante, assim, não era uma relação de apadrinhamento, mas acontece muito isso. Assim, eu atuo com famílias na clínica, né? Eu faço um grupo de familiares. E eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou assim: o que eu faço? Meu familiar está assim, está assado, eu boto ele na rua, e aí ou eu deixo ele dentro de casa ou eu interno. Aí assim, isso é uma armadilha, né? Se eu falo para internar,
E aí tem um trauma, porque a pessoa é involuntária. Se eu falo para deixar na rua e ele tem algum acidente, sofre algum problema. Se eu falo para deixar ele em casa e ele agride a mãe, eu estou me responsabilizando por isso. Então você tem que dar o caminho, mas a decisão é do outro. O outro é que decide. Entendeu? Obviamente, às vezes a gente tem que interferir. Pede para a família, está em risco de vida, mas a família que decide, não sou eu só indico. Entendeu? Você mostra o caminho. Mostra o caminho. Então, o apadrinhamento mais ou menos em movimento anônimo é assim. E na clínica, a gente tem esse cuidado também, que a decisão é do familiar. A gente mostra os riscos, mostra como é que pode ser feito para ajudar. E às vezes, Armando, a decisão do familiar também pode ser entender o seu limite, não é? Né? Nem sempre o familiar vai conseguir sempre tomar decisões. Dentro desse caminho da filosofia, entender até onde eu posso ir também pode ser uma resposta. Pois é, peraí. Eu até quero pegar esse gancho que a doutora Paula acabou de comentar, que é uma parte muito, muito importante, no meu ponto de vista, sobre os grupos de mútua ajuda, né? Só um parêntese, eu conheço pessoas que estão limpas há 30 anos. Poderiam estar hoje se dizendo curadas, né? As pessoas acham que tem cura. Mas as pessoas que entendem o processo, às vezes estão em Búzios, em Cabo Frio, na região serrana. Não, desculpa, agora não posso fazer nada, não, tenho que ir ali e já volto. Vão para os grupos porque sabem que têm a responsabilidade de transmitir para os outros que estão lá, através da partilha, a sua experiência, e com isso ajudar os outros. E, pegando o gancho, então, da doutora Paula, é o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E aí entra a oração da serenidade. Eu vou dizer para vocês que é uma das orações que eu faço diariamente, pois eu percebo que tem coisas que eu não posso controlar e as coisas que eu posso. Eu não posso controlar o que está fora, muitas vezes, mas eu posso controlar o que está dentro. Eu gostaria que alguém comentasse, deve ser o senhor Armando ou a doutora Paula, sobre a oração da serenidade, que é uma ferramenta tão importante. Então, eu brinco, eu falo que a oração da serenidade são os 12 passos de bolso. É verdade. Entendeu? Que esses princípios contêm toda a filosofia dos 12 passos, né? Assim, eu identificar aquilo que eu posso mudar da minha vida, identificar, e aí eu tenho que ter a coragem para mudar, identificar aquilo que eu não posso mudar e aí eu tenho que aceitar, e aí eu tenho que aprender a me relacionar com isso, né? E aí, se você pegar e desmembrar essa oração, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Se você for pegar do primeiro ao quarto ou quinto passo, você tem diversas passagens ali sobre isso. Coragem para mudar aquelas que eu posso. Aí se você fala do sexto ao 10º passo, ao 9º passo, vai muito... ao 9º passo também está essa parte. E a sabedoria, no final, com a meditação diária, né, como a doutora falou, né, do inventário diário, né, de recuperação, né, no 10º passo você faz isso. Então, a oração da serenidade é o programa todo dos 12 passos de bolso. Como é que é o nome daquilo que você... É um guiazinho, não? É um pocketzinho, né? Um manualzinho livro pequeno. de bolso, né? É um resumo fundamental. Sim, exato. E aí, só reforçando... É um tutorial. Isso. Um tutorial. E só reforçando, porque muitas pessoas ainda ligam também a oração somente a pessoas que têm problemas com o uso de substâncias. E não, é uma oração que todo mundo, que você pode pensar nela quando você pensa em qualquer problema ou em qualquer decisão da vida ou em qualquer sentimento. É isso que eu acho interessante dessa oração.
ela não é aplicada só para pessoas com uso de múltiplas substâncias, né? Se você quer pegar um voo e o voo é cancelado, você pode usar ela também. Certamente. Você usa ela também. Não, exatamente. Eu acho a oração da serenidade fundamental para qualquer pessoa, independente de ser adicto, de não ser. Eu acho que o que está por trás, né, o significado real da oração da serenidade é uma grande aula de vida, e é uma oração curta, fácil de aprender e com um significado maravilhoso, principalmente no só por hoje. Só por hoje eu vou tentar não me irritar com as pessoas. Só por hoje eu vou tentar ser menos egoísta. Só por hoje eu vou melhorar. Então, a oração da serenidade, para mim, estou dizendo de mim, tá? É uma oração fundamental e que faz parte das minhas orações matinais todos os dias. E nos identificamos, Fernando, nos identificamos. Isso, eu conheço um pouco, né, como eu falei, dos grupos de mútua ajuda, né? Já ouvi diversos termos muito interessantes. Vem para cá todo dia. Aqui, ó, a vacina entra pelo ouvido. Sabe, tanta coisa legal, a pessoa tem que estar lá ouvindo, tem que estar lá partilhando, ouvindo partilhas, que é como o terapeuta disse na semana passada. É a doença do ainda. Ainda não aconteceu isso comigo, ainda não cheguei a esse ponto. E na mútua ajuda, nos grupos de mútua ajuda, você percebe vários graus, várias personalidades, e percebe que todos nós, eu digo agora independente do uso de droga, eu acho que os 12 passos são fundamentais para a mudança de vida de qualquer pessoa. E a oração da serenidade, fundamental todos os dias. Vou passando a bola aí para a senhora Valentina sair totalmente do nosso pré-roteiro, tá? Sem problema algum. Assim que é bom. A gente aqui faz acontecer ao vivo. Bom, voltando aqui, muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, o que significa um dia de cada vez dentro do programa? Bom, vamos lá. Dentro dessa filosofia, né, do só por hoje. Na verdade, vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz hoje de manhã, sabe? Um paciente meu está passando em um processo de recuperação ainda inicial, né, difícil, e é um paciente grave, já esteve conosco algumas vezes. Nesse momento ele não está mais internado, ele está fazendo o sugerido, está indo ao tratamento tanto nos grupos diariamente, quanto na terapia, quanto na clínica, no tratamento ambulatorial. Então ele está bem irmanado com a gente, né? Ele está pertinho, mas puxando aqui a sardinha para a psicologia, nada mais é do que a gente ir dando, como eu posso dizer, dando sentido e, de alguma forma, amenizando essa ansiedade, né? Todos nós somos ansiosos. Eu acho que a gente vive uma sociedade ansiosa, mas o adicto ou doente psiquiátrico, ele vive uma ansiedade adoecida, né? E ele, esse paciente, hoje na consulta, ele queria controlar o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer daqui a tantos meses, quando que vai mudar a prescrição médica dele. E ele trouxe várias ansiedades, né? Várias ansiedades. E dentro do consultório, eu vou puxando ele para o chão, né? Dando base a esse paciente, falando: olha, é só por agora. Não é nem só por hoje, é só por agora. Então, é um dia de cada vez. Vamos focar no que você pode fazer hoje, o que é possível hoje, né? E aí você vai acalmando o paciente, porque essa ansiedade acaba tirando qualquer um do trilho, né? Então, eu acho que o só por hoje, um dia de cada vez, ele vai muito de encontro, como na oração da serenidade, da gente não querer fazer o que não dá,
né? O que não é possível, e no sentido de amenizar essa ansiedade que tanto faz sofrer. Sim. Na verdade, é uma questão... Todas as religiões, toda a filosofia, ela fala de só por hoje. Todas. O só por hoje alivia a Na carga. católica tem cada dia a sua agonia. Exatamente. O budismo também fala bastante, Claro. né? Viver o hoje. Exato. Então, assim, isso alivia a carga do passado, que às vezes você está comprometido com alguma coisa que você fez ali atrás, você está impactado com aquilo, não vai te ajudar a viver no momento agora, E o medo do futuro, né? Então, só por hoje é uma ferramenta e que você traz para o agora a responsabilidade que você tem que lidar com alguma coisa agora. Isso não diz que você não tem que reparar alguma coisa que você tenha deixado para trás, nem que você não possa planejar o futuro. Pode. Inclusive, no AA tem um folhetinho muito antigo que ele fala o seguinte: só por hoje eu terei um programa. Poderei não segui-lo, mas eu o terei. Então é um planejamento. E aí a gente vai lidando com a vida como ela vai se apresentando nos termos daquele momento. Não significa, voltando a falar, que eu não tenha que planejar alguma coisa. Lógico que eu planejo, eu almejo alguma coisa. Quando eu entro numa faculdade aos 50 anos de idade, eu estou planejando alguma coisa para frente. Mas se eu não for à aula hoje, isso não vai acontecer. Então eu tenho que lidar com agora, com hoje. Então, hoje, pegando um gancho que o senhor Fernando falou lá, eu tirei uma foto de manhã quando eu cheguei na clínica, 5 e pouco da manhã, e botei lá no Instagram assim: só por hoje vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Então, todo dia tem um espaçozinho para melhorar um pouquinho. E a melhora tem que ser agora, não pode ser amanhã. Entendeu? Nem que seja escovar o dente. Você tem que fazer alguma coisa agora para a sua melhora. E aí você vai se habituando a fazer isso todo dia. Uma hora acontece uma coisa maior. Só trazendo uma brincadeira, né? Que tá todo mundo postando, né? Projeto Verão 2026. Eu tô nele. Mas já? Projeto Verão 2026. Tem que ir para academia hoje. Eu tô nele. Não adianta ir lá, né? Tem que ir para academia hoje. Gente, nem me toquei. 2026 já está chegando. Eu tô nesse projeto aí. Mas a saúde é assim, né? A saúde se constrói hoje. Ela não se constrói amanhã. Para eu ser uma pessoa mais saudável, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente hoje. Olha só uma curiosidade pessoal. Eu tenho uma medalhinha aqui, está escrito em francês, tem em pedras semipreciosas um mais e um menos. E aqui diz em francês, eu vou colocar em português: o dia de hoje, mais do que ontem, menos que amanhã. Ou melhor, isso, mais do que hoje, menos que amanhã. Então, é a progressão o tempo inteiro, é a busca, que é independente, gente, eu vou falar aqui com o público, independente de uso de droga, independente de todo tipo de droga, álcool, seja o que for, 12 passos é fundamental, pesquise e conheça, sabe? Faça o seu dia cada vez melhor, tenha mais calma com você, entenda que você não pode tudo, mas que você pode muito, sabendo os seus limites. Sabendo os seus limites, você evita muitos sofrimentos. E assim, a gente está chegando ao fim do programa, claro, todo mundo vai ainda comentar, mas muitas vezes eu falava sobre a oração da serenidade com as pessoas. E elas conheciam, eu sentia que ficava meio assim, estranho, as pessoas não entendiam muito bem uma oração. Muitas pessoas não entendem, não é por ser a oração da serenidade, não entendiam muito uma oração. E eu simplifiquei da minha maneira, para o meu modo de vida, com 3 princípios básicos. A vida é desatar nós, criar laços, evitando embaraços. Se nós fizermos só isso, a vida vai caminhar bem e só por hoje. Estamos chegando ao fim do programa. Senhora Valentina, muito obrigado. Fugimos da nossa pauta. Não me dê bronca amanhã.
Fugimos totalmente, mas eu acho que Tá foi um programa tranquilo. maravilhoso e que o público vai gostar muito. Ficou ótimo. E eu queria agradecer a todos pela participação de hoje, doutora Paula, terapeuta Armando, doutor Jorge Jaber, né, que não pôde participar hoje porque está lá no plantão, lá na clínica, e o senhor Fernando, obrigada pela ajuda de sempre, pelo apoio, e aos nossos telespectadores, vocês podem ter certeza que vem muita coisa boa pela frente. Muito obrigada. Essa nossa parceria, essa parceria do Canal Intercontinental com a Clínica Jorge Jaber é um projeto de um valor imenso para mim, porque eu sei que é um projeto que vai ajudar pessoas, vai ajudar quem está em dificuldades porque usa e abusa de drogas, porque tem um problema com drogas, e também vai ajudar a orientar os familiares, que são os codependentes, aqueles que têm que conviver com o usuário e muitas vezes não sabem como, se transformam em facilitadores. Então, essa série de programas, para mim, é de uma imensa felicidade. Agradeço sempre ao Dr. Jorge Jaber por ter aceitado esse convite e mais, por ter colocado junto com ele essa equipe maravilhosa. Sabe, nós temos aqui a senhora Valentina, que está atenta ao que acontece no mundo, que está atenta a tudo que acontece, está levando os resultados deste trabalho para o mundo, para a ONU. Nós temos a doutora Paula, uma pessoa de extrema competência. E eu não digo isso porque ela é minha amiga, ela virou minha amiga porque ela é competente. É o inverso. Eu não chamo de competente porque é minha amiga. Não. É isso, sabe? Agora o terapeuta Armando, agigantando esse programa. Terapeuta Armando, o senhor está agigantando esse programa com os seus comentários. Porra. Sério, eu estou falando sério. Antes do programa começar, eu lhe disse que eu recebi muito feedback do programa anterior sobre insights que foram dados. E, é claro, recebo sobre insights de todos nós, do Dr. Jorge Jaber, claro. Então é isso. A minha felicidade com esse programa é imensa. A minha gratidão ao Dr. Jaber, a todos vocês, é gigantesca. Então, eu queria que cada um dos senhores, né, senhores e senhoras, se despedissem desse nosso público que está crescendo, que cada vez mais entende a importância desse programa. Muito bem. Eu vou fazer um até breve, bem singelo, mais uma vez agradecendo, porque estaremos juntos em breve. Então, sem muitas despedidas. Até já. E agradecer ao doutor Jorge, que deve estar, né, deve ter ido fazer uma internação correndo, alguma coisa assim. Vou já me comunicar com ele assim que terminar, porque graças a também a todo o suporte dele, né, e dedicação full time, a gente pode estar aqui também. Obrigada, doutor Jorge. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada, companheiros de trabalho. Fernando, um abraço. Tchau, tchau. Eu também só tenho que agradecer, né, dizer da satisfação de estar aqui, né, e a mensagem que eu queria deixar no final é que eu sou fã desse programa de 12 Passos. É algo que quem puder se familiarizar não vai se arrepender, ajuda muito, é bem interessante. Então, agradecer o convite de ter vindo aqui mais uma vez, né, doutor Jorge sempre me colocando na cara do gol, né, só chutar a bola para dentro, pô. Aí fica fácil de brincar. É isso. Obrigado ao Fernando também, e quando quiserem, estarei aí novamente. Esperamos que muitas vezes. Senhora Valentina. Bom, agradeço muitíssimo estar aqui hoje e espero que eu possa contribuir e aprender muito aqui também com todos, para que a gente possa montar mais do que um trabalho, para que a gente possa
tornar esse propósito algo acessível para milhares de pessoas. Muito obrigada. É isso. Valeu. E é isso, gente. Estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Eu até acho que esse programa está curto, com 1 hora. Estamos a 1h09 de programa, porque são muitos assuntos relevantes, importantes e interessantes. Eu gostaria, pessoalmente, mais uma vez, de agradecer ao Dr. Jorge Jaber, a toda a equipe, que ele disponibiliza todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui pelo canal Intercontinental, nesse programa, o programa Nossa Saúde. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se gostaram, ajudem compartilhando, divulgando para os amigos, porque aqui nós traremos sempre muito conhecimento com pessoas que têm altíssima capacidade para transmitir a informação correta. Gostaria de desejar boa noite a todos vocês e até semana que vem. Até a próxima quinta-feira, às 20h30, aqui no canal Intercontinental, no seu programa Falando, o programa Nossa Saúde, que está sempre falando da questão da nossa saúde. Muito obrigado a todos, boa noite.